História da Igreja. Aula 3. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Creio que Deus, o Supremo Senhor, arquitetou a Igreja e seu Filho Jesus Cristo, através de sua crucificação e morte, proporcionou ao homem a capacidade de edificá-la no coração. Assim, seu caráter é de pura graça somente e não possui mérito humano. Comentário. História da Igreja. Primeiro período. A Igreja primitiva. Esse é o período que marca o início da Igreja cristã sobre a Terra. A esse tempo também se dá o nome de período da Igreja Apostólica. Recebe essa nomenclatura por dois motivos em especiais. Primeiro, por ter sido iniciada pelos apóstolos que acompanhavam o ministério de Cristo. E em segundo lugar, por ter sido eles os pastores e líderes das primeiras igrejas cristãs. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O período da igreja primitiva inicia-se após a ascensão de Cristo e a advinda do Espírito Santo, fato ocorrido no dia de Pentecostes, por volta do ano 30 depois de Cristo, e se estende até a morte do último dos apóstolos, João, por volta do ano 100 depois de Cristo. Primeiro período, num relance. Igreja primitiva, formação e desenvolvimento. Início. 30 depois de Cristo. Local. Jerusalém. Evento. Pós-Pentecostes. Os primeiros crentes. 3.000 conversos após o Pentecostes. Atos capítulo 2. O Sermão de Pedro. A primeira igreja. A Igreja primitiva. Atos capítulo 2 a 7. Seu ajuntamento e organização. A primeira perseguição. Impetrada pelos judeus. 35 a 36. Atos capítulo 8. O Evangelho é anunciado em outras cidades. A conversão de Saulo. No caminho de Damasco. 36 a 37. Atos capítulo 9. O perseguidor é perseguido. Primeiro Concílio dos Apóstolos. 50 depois de Cristo.
Atos capítulo 15. Acerca da circuncisão. O cerco de Jerusalém. Pelo general romano Tito. Ano 70 depois de Cristo. 1 milhão de judeus mortos. Primeira perseguição imperial. Impetrada por Nero. Ano 64 depois de Cristo. O incêndio de Roma. Segunda perseguição imperial. Impetrada por Domiciano. Ano 90 depois de Cristo. Artistas, filósofos e cristãos são perseguidos. Término. 100 depois de Cristo. Local. Éfeso. Evento. Morte do apóstolo João. Localização. Vários são os lugares e cidades nos quais se passam o primeiro período da história da Igreja. No entanto, se nos concentrarmos em apenas 3 cidades, teremos uma compreensão suficiente para identificar, caso haja necessidade, outros locais de menor importância, mas que contribuem para o desenvolvimento dos eventos do primeiro período. Essas cidades são: Jerusalém. A Igreja Cristã nasceu em Jerusalém, com os judeus. Esse fato é importante, pois funciona como ponto de partida para o estudo da história da Igreja, além de nos auxiliar na compreensão de muitas outras questões relacionadas ao cristianismo. Jesus era judeu e seus discípulos também, e o início da Igreja, bem como sua organização, se deu ao sul da Palestina, local onde a Igreja permaneceu até surgirem as grandes perseguições, espalhando-a por todas as nações, cumprindo a palavra de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A cidade de Jerusalém é também chamada de Sião e Cidade de Davi. É uma antiga cidade do Médio Oriente, com grande importância para as 3 principais religiões do mundo. O judaísmo. O cristianismo. O islamismo. Roma. A cidade de Roma é, sem dúvida, uma das mais importantes cidades do mundo bíblico. Segundo a tradição, Roma teria sido fundada no ano de 753 a.C., por Rômulo e o seu irmão Remo. Essa história é confusa e mais se aparenta a uma lenda folclórica. No seu auge, durante o século II, a cidade de Roma chegou a ter cerca de 45 mil prédios e uma população de 1.600.000 pessoas.
No ano 476 depois de Cristo, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros. No entanto, a cidade de Roma continua viva, habitada, e a despeito de sua moderna estrutura, mantém intacto muitos vestígios de um passado de glórias. Éfeso. Éfeso foi uma das grandes cidades dos jônicos na Ásia Menor. Essa cidade foi fundada por colonos provenientes principalmente de Atenas. Ciro, o grande rei persa, incorporou a cidade ao seu império. Porém, em 334 a.C., Alexandre Magno a libertou. Com o surgimento do cristianismo, Éfeso foi uma das primeiras cidades cuja pregação do Evangelho alcançou. Nos dias atuais, Éfeso pertence à Turquia e sua importância dentro do primeiro período da história da Igreja se deve a dois principais motivos. Primeiro, por ter sido uma das cidades da Ásia Menor onde mais se disseminou o Evangelho, e depois, por ser o local de referência para o término do período da Igreja primitiva. Devemos nos lembrar que foi nessa cidade que o apóstolo João morreu, após seu exílio em Pátmos, em cerca de 100 depois de Cristo. A história do primeiro período. Após o enchimento do alto, os crentes, apóstolos e demais discípulos se organizam pela primeira vez como igreja em Jerusalém. O apóstolo Pedro, movido por uma experiência sobrenatural, prega seu famoso sermão, pelo qual quase 3.000 almas se entregaram a Cristo. Os novos crentes foram então instruídos no credo dos apóstolos e, a partir desse ponto, dá início à saga da Igreja. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.